Por que as igrejas modernas evitam falar sobre criaturas que a Bíblia descreve em detalhes extraordinários? Gênesis 1. 1 nos diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, mas a maioria das pessoas assume que a história da criação começa e termina com Adão e Eva. A verdade histórica mostra algo completamente diferente. Antes do primeiro ser humano respirar, o universo já estava povoado por criaturas tão estranhas e poderosas que seus relatos foram sistematicamente removidos ou minimizados ao longo dos séculos. Nesta jornada, vamos revelar 3 camadas ocultas da criação. Primeiro, vamos descobrir quem eram essas criaturas e o que as escrituras originais realmente dizem sobre elas. Segundo, vamos entender por que essas informações foram suprimidas e quais interesses teológicos motivaram esse silêncio. Terceiro, e vamos explorar o que muda em nossa compreensão de Deus, do bem, do mal e de nosso próprio propósito quando reconhecemos essas verdades. E uma vez que entendemos esta primeira camada, a história real começa. A Bíblia que você conhece passou por milhares de anos de tradução, interpretação e, em alguns casos, censura deliberada. Textos antigos em hebraico e aramaico contêm palavras e conceitos que simplesmente não têm equivalentes diretos em português ou inglês. Quando escribas medievais encontravam descrições de criaturas bizarras, muitas vezes optavam por suavizar as traduções para torná-las mais palatáveis a congregações que não estavam preparadas para confrontar o estranho e o sobrenatural. O resultado é uma versão domesticada das Escrituras, onde anjos se tornaram figuras gentis com asas brancas e harpas douradas, quando, na verdade, os textos originais descrevem seres que causam terror imediato em qualquer humano que os encontra. Considere este fato perturbador. Quase toda aparição angelical registrada na Bíblia começa com a mesma frase: não tenha medo. Por que criaturas supostamente benevolentes precisariam acalmar as pessoas antes mesmo de falar? A resposta está na natureza real dessas entidades. Elas não são os querubins rechonchudos das pinturas renascentistas. Elas são manifestações de poder divino tão intensas que sua mera presença física desencadeia uma resposta de pânico primitivo no cérebro humano. Quando o profeta Daniel encontrou um ser celestial em Daniel 10, ele descreve perder toda a força, seu rosto ficando pálido como a morte e caindo em um transe profundo. Este não é o comportamento de alguém vendo um anjo amigável. Este é o colapso psicológico de alguém confrontando algo que desafia todas as categorias mentais de realidade. Mas anjos são apenas o começo da hierarquia celestial. As escrituras hebraicas descrevem múltiplas classes de seres, cada uma com funções específicas, aparências aterradoras e níveis de poder que aumentam exponencialmente. Existe uma arquitetura complexa no reino espiritual, que espelha e excede qualquer estrutura militar ou governamental humana. E no topo dessa hierarquia estão criaturas tão próximas da essência de Deus que elas literalmente queimam com fogo divino, cobrindo seus próprios rostos, porque nem elas mesmas podem suportar a glória total do Criador. Aqui está onde a história se torna verdadeiramente perturbadora. Uma dessas criaturas perfeitas, o ser mais belo e sábio já criado, escolheu se rebelar contra Deus. Ezequiel 28 descreve este ser como o querubim ungido que cobria o trono divino, adornado com pedras preciosas, com instrumentos musicais literalmente construídos em seu corpo. Mas o orgulho corrompeu esta perfeição. E quando essa criatura caiu, ela não caiu sozinha. Ela arrastou 1/3 dos exércitos celestiais com ela, iniciando uma guerra cósmica que continua até hoje,
e explica a origem do próprio mal no universo. A maioria dos cristãos cresceu acreditando que o mal surgiu quando Eva comeu o fruto proibido. Mas as Escrituras revelam uma verdade anterior e muito mais complexa. O mal já existia no Éden, personificado na serpente que tentou Eva. De onde veio essa serpente? Apocalipse 12, 9, identifica a serpente antiga como o diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Este não é um réptil literal. Este é o querubim caído. A primeira criatura a escolher a rebelião, e sua queda aconteceu antes da criação da humanidade. O pecado de Adão e Eva foi uma consequência, não a causa, de uma batalha espiritual já em andamento. Agora, considere as implicações disso. Se criaturas perfeitas, vivendo na presença direta de Deus, puderam escolher o mal, o que isso diz sobre a natureza do livre-arbítrio? Por que Deus criaria seres com a capacidade de se rebelar contra Ele? E se 1/3 dos anjos escolheu seguir Lúcifer na rebelião, quantos permaneceram leais? As Escrituras sugerem que a guerra espiritual que começou antes de Adão continua agora, com a humanidade no centro do campo de batalha. Cada escolha que fazemos, cada tentação que enfrentamos, é um reflexo desse conflito cósmico ancestral. Mas há outra categoria de criaturas que não se rebelou nem serve como mensageiros. Estas criaturas existem em um estado constante de adoração, tão imersas na presença de Deus que suas próprias naturezas foram transformadas em expressões vivas de louvor. Isaías 6 descreve serafins, seres ardentes com 6 asas, clamando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que repetir santo 3 vezes? Na gramática hebraica, a repetição intensifica o significado. Dizer algo 3 vezes é declará-lo no superlativo absoluto, a forma mais extrema possível. Estes seres não apenas reconhecem a santidade de Deus, eles existem em um estado de choque eterno diante dela, incapazes de parar de proclamá-la. E então, há as criaturas que desafiam toda descrição lógica. Ezequiel 1 apresenta uma visão que perturbou teólogos por milênios. Ele vê criaturas com 4 faces: humano, leão, boi e águia, movendo-se em todas as direções sem virar, acompanhadas por rodas dentro de rodas, cobertas de olhos, que se movem em perfeita sincronia com elas. Estudiosos modernos tentaram explicar esta visão como alucinação ou metáfora, mas Ezequiel insiste que ele viu essas coisas realmente. E a tradição judaica confirma que estes seres, chamados querubins e ofanim, fazem parte da estrutura permanente do trono de Deus. Por que Deus criaria criaturas tão estranhas? Por que não criar apenas anjos de aparência humana e parar por aí? A resposta pode estar na natureza da própria divindade. Deus é infinito e sua criatividade reflete essa infinitude. Cada categoria de criatura revela um aspecto diferente de seu caráter. Os anjos demonstram sua autoridade e poder de comunicação. Os arcanjos mostram sua capacidade de liderança e estratégia militar. Os querubins manifestam sua santidade e justiça inabalável. Os serafins expressam sua glória ardente e adoração sem fim. E criaturas como Leviatã, descrita em Jó 41, demonstram seu domínio absoluto sobre a criação física, incluindo forças que os humanos não podem controlar ou compreender. A Igreja primitiva conhecia essas verdades. Os primeiros pais da Igreja escreveram extensivamente sobre hierarquias angelicais, batalhas espirituais e a natureza complexa do cosmos criado por Deus. Mas à medida que o cristianismo se institucionalizou e buscou atrair massas, essas doutrinas mais estranhas foram silenciosamente arquivadas.
Pregadores preferiram sermões reconfortantes sobre anjos da guarda e proteção divina do que ensinamentos sobre querubins guerreiros que guardam a entrada do Éden com espadas flamejantes. O resultado é uma geração de crentes que conhecem uma versão sanitizada das Escrituras, protegida das realidades mais desconfortáveis e sobrenaturais que a Bíblia claramente afirma. Mas por que isso importa agora? Porque entender a verdadeira natureza da criação muda tudo. Muda como você lê Gênesis, sabendo que a história não começa com Adão. Muda como você entende o mal, reconhecendo que ele se originou em uma rebelião celestial, não em um jardim terrestre. Muda como você vê seu próprio papel no universo, percebendo que você faz parte de uma narrativa cósmica muito maior, aonde seres poderosos lutam por sua alma e o próprio destino da realidade está em jogo. E o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre a Bíblia. Capítulo 2. Malaquim, os mensageiros. Que aterrorizam. A palavra hebraica malak significa simplesmente mensageiro. Nada na etimologia sugere asas, halos ou harpas. Na verdade, quando anjos aparecem no Antigo Testamento, eles frequentemente são confundidos com humanos comuns. Gênesis 18 relata que Abraão viu 3 homens se aproximando e ofereceu hospitalidade típica do Oriente Médio: água para lavar os pés, descanso sob uma árvore e uma refeição. Ele não percebeu imediatamente que estava entretendo anjos. Eles tinham corpos físicos, comiam alimentos físicos e conversavam como qualquer viajante cansado faria. Este detalhe é crucial. Os malaquim não são espíritos etéreos flutuando em névoa celestial. Eles podem assumir forma corpórea completa, interagir com a matéria física e, quando necessário, exercer força devastadora. A história seguinte, em Gênesis 19, revela o lado violento desses mensageiros. Quando uma multidão de homens de Sodoma cerca a casa de Ló, exigindo que ele entregue seus convidados angelicais para abuso sexual, os anjos não fogem, nem pedem ajuda divina. Eles agem com autoridade imediata e brutal. Com um simples gesto, eles ferem toda a multidão com cegueira sobrenatural. Não a cegueira comum, mas uma incapacidade de localizar a porta da casa, mesmo estando a poucos metros dela. Os homens ficam tateando às cegas, desorientados, suas mentes aparentemente nubladas junto com sua visão. Esta é uma demonstração de poder psíquico além de qualquer tecnologia humana, e é apenas o prelúdio da destruição total que os anjos executarão sobre as cidades inteiras de Sodoma e Gomorra. Mas o aspecto mais revelador dos malaquim é sua frase de abertura constante: não tenha medo. Esta frase aparece tantas vezes nas Escrituras que se tornou quase um clichê. Mas pare e pergunte por quê. Por que criaturas enviadas por um Deus amoroso precisariam acalmar as pessoas imediatamente? A resposta óbvia é que a aparência natural dos anjos, quando não estão disfarçados de humanos, desencadeia terror instintivo. Daniel 10, 5 a 6 fornece uma descrição rara de um anjo em sua verdadeira forma. Olhei e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro ao redor da cintura. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, seus braços e pernas como o brilho de bronze polido, e sua voz como o som de uma multidão. Tente visualizar isso. Um ser humanoide, mas feito de um material que brilha como pedra preciosa, com um rosto que emite luz como um relâmpago, olhos que ardem literalmente como fogo, membros que refletem luz como metal polido, e uma voz que ressoa como milhares de pessoas falando simultaneamente. Este não é um homem gentil com asas. Este é algo fundamentalmente outro.
uma manifestação de poder que quebra categorias humanas normais de percepção. A reação de Daniel é instintiva e total. Ele perde toda a força, fica sem cor no rosto e desmaia. E Daniel não era um covarde. Ele era o profeta que sobreviveu à cova dos leões, que desafiou impérios e que tinha décadas de experiência com visões divinas. Ainda assim, este encontro o quebrou fisicamente. Agora, multiplique esse nível de poder por milhões. As Escrituras indicam que o número de anjos é vasto além da compreensão humana. Apocalipse 5:11 descreve João vendo milhares de milhares e 10.000 vezes 10.000 anjos ao redor do trono de Deus. Em termos matemáticos simples, isso são pelo menos 100 milhões de anjos, mas a linguagem sugere que o número real é incontável. Hebreus 12:22 fala de inúmeros anjos em alegre assembleia. Daniel 7:10 diz que milhares de milhares o serviam. 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O universo espiritual está densamente povoado por estas criaturas, todas com livre-arbítrio, personalidades individuais e níveis variados de poder. Mas aqui está uma pergunta perturbadora que a maioria das pessoas nunca considera. Se há milhões de anjos leais a Deus, e Apocalipse 12:4 indica que 1/3 dos anjos se juntou à rebelião de Lúcifer, isso significa que existem milhões de anjos caídos também. Onde eles estão agora? O que eles estão fazendo? Efésios 6:12 fornece uma resposta arrepiante. Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A batalha que começou no céu continua na terra, invisível para olhos humanos, mas afetando cada aspecto da existência humana. Paulo expande esse conceito em 2 Coríntios 4:4, chamando Satanás de o Deus desta era, que cegou as mentes dos incrédulos. Isso não é metáfora. Paulo está descrevendo uma estrutura de poder espiritual real, onde anjos caídos ocupam posições de autoridade sobre regiões, nações e culturas, influenciando eventos humanos de maneiras que a maioria das pessoas nunca reconhece. Daniel 10 confirma isso quando um anjo explica a Daniel que ele foi atrasado por 21 dias, porque o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Este príncipe não era o rei humano da Pérsia. Era um anjo caído de alto escalão designado para aquela região, poderoso o suficiente para lutar contra um mensageiro divino e mantê-lo imobilizado por 3 semanas, até que o arcanjo Miguel chegasse para ajudar. Isso revela uma verdade que muitos cristãos modernos evitam. O mundo espiritual não é um reino passivo e distante. É um campo de batalha ativo, e a humanidade está presa no meio. Cada tentação, cada injustiça sistêmica, cada mal aparentemente inexplicável pode ter raízes em forças espirituais que operam nos bastidores. Isso não remove a responsabilidade humana pelo pecado, mas adiciona uma camada de complexidade que a teologia ocidental racionalista frequentemente ignora. Os Malaquim são soldados nesta guerra, e eles não lutam com armas físicas. 2 Reis 19:35 registra que um único anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios em uma noite. Não há descrição de espadas ou flechas. O anjo simplesmente passou pelo acampamento, e pela manhã todos estavam mortos. Como? As Escrituras não explicam o mecanismo, mas a mensagem é clara. Um único anjo possui poder militar suficiente para destruir um exército inteiro sem esforço aparente. Agora considere que existem milhões deles, e você começa a entender a escala de poder que opera na realidade invisível ao redor de nós. Mas os Malaquim não são apenas guerreiros, eles também são observadores.
Em Hebreus 1:14, os descreve como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Salmo 91:11-12 promete: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Eles o levantarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Esta é a origem do conceito popular de anjos da guarda. Mas note que a promessa não é de conforto passivo. É de intervenção ativa, física e estratégica em momentos de perigo. Atos 12 ilustra isso perfeitamente. Pedro está preso, acorrentado entre 2 soldados, com sentinelas na porta. Um anjo aparece, uma luz brilha na cela, e o anjo bate no lado de Pedro, acordando-o. As correntes caem de suas mãos. Portas trancadas se abrem automaticamente, e Pedro caminha para fora da prisão, sem que nenhum guarda o detecte. E Pedro inicialmente pensa que está tendo uma visão, mas então percebe: agora sei com certeza que o Senhor enviou seu anjo e me resgatou. O anjo não apenas forneceu encorajamento espiritual, ele alterou a realidade física, manipulou a percepção de soldados treinados e executou uma fuga impossível. Então, por que anjos não intervêm sempre? Porque Pedro foi resgatado, mas Tiago foi executado. Porque Estevão foi apedrejado até a morte enquanto via os céus abertos, claramente consciente do mundo espiritual, mas nenhum anjo desceu para salvá-lo. As Escrituras não fornecem uma resposta sistemática, mas sugerem que os anjos operam sob ordens divinas estritas. Eles não agem por capricho ou emoção. Eles executam a vontade de Deus, e essa vontade às vezes permite o sofrimento e o martírio por razões que transcendem o conforto humano imediato. Esta é a realidade dos Malaquim. Eles não são figuras de conforto infantil. Eles são agentes de um Deus que é simultaneamente amor perfeito e justiça aterradora. Eles consolam e destroem, protegem e executam, tudo sob o comando do Criador. E acima deles estão criaturas ainda mais poderosas, cujas descrições nas Escrituras desafiam toda a lógica humana. Mas antes de explorarmos essas hierarquias superiores, você precisa entender algo fundamental. Se até os mensageiros de nível mais baixo possuem esse tipo de poder, o que isso diz sobre o Deus que os criou? E o que vem a seguir vai virar seu entendimento de hierarquia celestial de cabeça para baixo. Capítulo 3. Arcanjos, os comandantes das dimensões invisíveis. Se os Malaquim são os soldados de infantaria dos exércitos celestiais, os arcanjos são os generais. A Bíblia protestante nomeia apenas um arcanjo explicitamente, Miguel. Mas textos mais antigos, particularmente o livro de Enoque, que é a escritura canônica para a Igreja Ortodoxa Etíope, identificam 7 arcanjos: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Remiel e Sariel. Cada um tem jurisdição sobre domínios específicos da criação e da atividade divina. E embora denominações ocidentais tenham rejeitado o livro de Enoque, suas descrições de hierarquias angelicais influenciaram profundamente a teologia cristã primitiva e continuam a moldar como muitas tradições entendem o mundo espiritual. A palavra arcanjo vem do grego arcângelos, que significa anjo principal ou mensageiro-chefe. Mas este título implica muito mais do que simplesmente ser o melhor entre mensageiros. Arcanjos operam em uma dimensão diferente de autoridade e poder. Enquanto anjos regulares interagem principalmente com indivíduos ou eventos localizados, arcanjos supervisionam movimentos nacionais, períodos históricos inteiros e batalhas espirituais de escopo cósmico. Eles não são enviados para tarefas de rotina. Eles aparecem quando a situação transcende as capacidades de criaturas menores. Judas 1:9
fornece um vislumbre perturbador do nível em que os arcanjos operam. Mas até mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, não ousou condená-lo com uma acusação insultante, mas disse: "O Senhor o repreenda." Pense na estranheza deste versículo. Miguel, o arcanjo guerreiro, está literalmente discutindo com Satanás, o querubim caído que liderou a rebelião cósmica, sobre os restos mortais físicos de Moisés. Por que o corpo de Moisés importaria tanto? E por que até Miguel, um dos seres mais poderosos da criação, mostra cautela ao confrontar Satanás diretamente? A resposta está no fato de que Satanás, apesar de sua rebelião, ainda retém a natureza e o poder de sua criação original. Ele não foi despido de suas capacidades quando caiu. Ele foi despido apenas de sua posição e autoridade no céu. Ezequiel 28, 14 a 15, descreve o querubim cobridor, geralmente entendido como Lúcifer antes da queda. Você era um querubim ungido, como um guardião, pois assim te designei. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andava entre as pedras flamejantes. Você era irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que a maldade foi encontrada em você. Esta criatura foi projetada para estar na presença imediata de Deus, refletir sua glória e supervisionar a adoração celestial. Mesmo caído, e esse nível de criação original deixa Satanás terrivelmente poderoso. É por isso que Miguel não se engaja em insultos ou acusações arrogantes. Ele reconhece que está lidando com um igual em termos de categoria de ser, embora não em lealdade ou propósito moral. E ele invoca a autoridade do Senhor, não sua própria força, para repreender o adversário. Esta é uma lição crítica sobre guerra espiritual que muitos cristãos modernos ignoram. Crentes individuais não têm autoridade ou poder próprios para confrontar forças demoníacas de alto escalão. Eles devem invocar o nome e a autoridade de Jesus Cristo, que sozinho tem o direito de comandar todas as criaturas espirituais. Daniel 10 fornece o relato bíblico mais detalhado de conflito de arcanjo. Daniel está orando e jejuando por 3 semanas, buscando compreensão de Deus. Finalmente, um anjo aparece e explica o atraso. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Mas Miguel, um dos príncipes principais, veio para me ajudar, porque eu fui detido lá com os reis da Pérsia. Esta passagem revela uma estrutura de realidade espiritual que a maioria dos cristãos nunca considera. Existe uma hierarquia de anjos caídos que controlam territórios geográficos e políticos, exercendo influência sobre nações inteiras. O príncipe da Pérsia não era Ciro ou qualquer monarca humano. Era um ser espiritual de poder suficiente para imobilizar um mensageiro celestial enviado diretamente por Deus, e levou à intervenção de Miguel, um dos príncipes principais, para romper o impasse. Note a frase, um dos príncipes principais. Isso implica que há múltiplos arcanjos de classificação semelhante, cada um com autoridade sobre diferentes domínios. E se um único principado demoníaco sobre a Pérsia exigiu que um arcanjo o confrontasse, quantos desses principados existem? E quem os confronta sobre outras nações ao longo da história? Apocalipse 12, 7 a 9, oferece a descrição bíblica mais explícita de guerra de arcanjo em escala cósmica. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas ele não foi forte o suficiente, e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, aquela serpente antiga chamada Diabo ou Satanás, que conduz todo o mundo ao erro. Ele foi lançado à terra e seus anjos com ele.
Esta passagem é frequentemente interpretada como se referindo a uma batalha passada, a rebelião original de Lúcifer. Mas o contexto de Apocalipse sugere um evento futuro, uma batalha final, quando Satanás e suas forças são permanentemente expulsos dos reinos celestiais. De qualquer forma, o ponto-chave é este: Miguel, não Deus diretamente, lidera a batalha contra Satanás. Deus certamente poderia obliterar Satanás com um pensamento, mas ele escolhe operar através de sua criação, delegando autoridade a Miguel para executar a justiça divina. Por que Deus operaria dessa forma? Por que não simplesmente resolver todos os conflitos instantaneamente com poder onipotente? Teólogos debatem isso há milênios, mas uma resposta emerge das Escrituras. Deus valoriza a agência, até mesmo entre suas criaturas não humanas. Ele criou seres com vontade real, inteligência real e poder real. E ele permite que essas vontades se choquem, a interajam e escolham lealdade ou rebelião. O cosmos é um drama real, não teatro, e os arcanjos são personagens principais nesse drama. Miguel aparece especificamente como guerreiro e protetor. Daniel 12, 1 diz: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Apocalipse o retrata liderando exércitos. Judas o mostra confrontando Satanás. Cada aparição envolve conflito, defesa ou julgamento. Se há um arcanjo de guerra, é Miguel. Gabriel, em contraste, é o arcanjo da revelação e comunicação. Toda vez que ele aparece nas Escrituras, ele traz uma mensagem que altera o curso da história humana. Daniel 8, 16 e 9, 21 registram Gabriel, explicando visões apocalípticas complexas a Daniel. Lucas 1, 19 mostra Gabriel anunciando a Zacarias o nascimento de João Batista. E Lucas 1, 26 a 38 apresenta o momento mais famoso de Gabriel, quando ele anuncia a Maria que ela conceberá Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Mas note a autoridade que Gabriel exerce. Quando Zacarias duvida de que ele e sua esposa idosa possam ter um filho, Gabriel responde: Eu sou Gabriel, fico na presença de Deus e fui enviado para falar com você e contar-lhe estas boas novas. E agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso aconteça, porque você não acreditou nas minhas palavras. Gabriel não está fazendo um pedido ou oferecendo um sinal. Ele está executando julgamento imediato sobre a incredulidade de Zacarias, renderizando-o fisicamente incapaz de falar por 9 meses. Um arcanjo não apenas entrega mensagens, ele as impõe. A frase "fico na presença de Deus" é profunda. Gabriel não está dizendo que ele ocasionalmente visita o trono celestial. Ele está declarando que sua posição permanente é diante do próprio Deus, no círculo íntimo da corte celestial. Existem milhões de anjos, mas apenas um punhado fica constantemente na presença imediata do Altíssimo. E entre esses poucos, Gabriel é o mensageiro escolhido para as comunicações mais importantes da história. Ele não traz notícias de rotina. Ele anuncia nascimentos milagrosos, interpreta visões apocalípticas e altera o destino de nações. O que essas duas figuras, Miguel e Gabriel, revelam é que o cosmos opera com estruturas de liderança e autoridade delegada. Deus não microgerencia cada evento. Ele estabeleceu comandantes com livre-arbítrio, inteligência e tremendo poder para executar seus propósitos. E esses comandantes operam em escalas de tempo e espaço que transcendem a experiência humana. Mas há criaturas nas Escrituras cuja estranheza e poder excedem até mesmo os arcanjos, seres cuja mera descrição deixou profetas tropeçando por palavras. E é para essas criaturas que nos voltamos agora.
porque o que você está prestes a descobrir vai desafiar cada conceito reconfortante que você tem sobre o céu. Capítulo 4. Miguel, o guerreiro das batalhas cósmicas. Miguel não é mencionado casualmente nas Escrituras. Cada aparição marca um momento de crise cósmica, um ponto de virada onde o destino de nações ou da própria criação está em jogo. Seu nome em hebraico, Micael, significa "quem é como Deus?", formulado como uma pergunta retórica. A resposta implícita é ninguém. Este nome não é apenas um rótulo, é uma declaração teológica. Há um lembrete perpétuo de que nenhuma criatura, por mais poderosa, se aproxima da singularidade e supremacia do Criador. E Miguel carrega esse nome como um guerreiro carrega um estandarte de batalha, proclamando-o cada vez que confronta forças de rebelião. Daniel 10, 13 introduz Miguel como um dos príncipes principais, uma frase que sugere uma classe pequena e de elite de arcanjos, com autoridade sobre vastas regiões espirituais e físicas. Mas Daniel 10, 21 vai além, chamando-o de Miguel, seu príncipe, indicando que Miguel tem responsabilidade específica pela nação de Israel. Esta é uma revelação surpreendente. Se Israel tem um arcanjo designado para sua defesa espiritual, isso implica que outras nações têm designações semelhantes. E se o príncipe da Pérsia era um principado demoníaco, há quantas nações estão sob a influência de anjos caídos? E como a batalha invisível entre essas forças moldou a história humana de maneiras que nunca reconhecemos? Daniel 12, fornece a declaração mais explícita do papel de Miguel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até então. Mas naquele tempo, seu povo, todos cujos nomes estão escritos no livro, serão livrados. Esta profecia aponta para um conflito escatológico, um período final de tribulação, onde Miguel intervirá em defesa do povo de Deus. Note que sua intervenção não impede a angústia, ela garante libertação através dela. Apocalipse 12, 7 a 9 expande essa visão em detalhes vívidos e perturbadores. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram, mas ele não foi forte o suficiente, e eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora, aquela serpente antiga chamada Diabo, ou Satanás, que conduz todo o mundo ao erro. Ele foi lançado à terra, e seus anjos com ele. Pause e visualize isso. Guerra no céu. Não uma disputa filosófica, não um debate, mas guerra. O termo grego é polemos, que se refere a combate militar literal. Miguel lidera exércitos de anjos leais contra Satanás e suas forças rebeldes. E o resultado dessa batalha não é a aniquilação de Satanás, mas sua expulsão de esferas celestiais para a terra. Isso levanta uma questão terrível. Se Satanás é forçado à terra após sua derrota final, o que isso significa para a humanidade que vive na terra? Apocalipse 12, 12 responde: Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vocês. Ele está cheio de fúria, porque sabe que seu tempo é curto. A implicação é clara e assustadora. Haverá um período na história humana quando a atividade demoníaca intensificará exponencialmente, não porque Satanás se tornou mais forte, mas porque ele foi derrotado no céu e confinado à terra, com consciência de que seu tempo está acabando. E Miguel, o guerreiro que o derrotou, permanecerá como protetor daqueles que pertencem a Deus durante esse período de tribulação sem precedentes. Mas quem exatamente é Miguel? Ele é um ser criado ou algo mais? Alguns teólogos
particularmente dentro da tradição adventista do sétimo dia, identificaram Miguel como outro nome para Jesus Cristo, o Filho de Deus pré-encarnado. Eles apontam para 1 Tessalonicenses 4:16, que diz: Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A frase, a voz do arcanjo, é interpretada por alguns como se referindo à voz de Cristo, portanto, identificando Cristo como o arcanjo. A maioria dos cristãos ortodoxos rejeita essa interpretação, insistindo que Miguel é um ser criado, o mais poderoso dos arcanjos, mas ainda infinitamente inferior à segunda pessoa da Trindade. Hebreus 1:5-6 argumenta que nenhum anjo jamais foi chamado de filho de Deus ou adorado por outros anjos, privilégios que pertencem apenas a Cristo. E Judas 1:9, que mostra Miguel invocando a autoridade do Senhor, em vez de agir por conta própria, sugere que ele reconhece uma autoridade superior, o que seria estranho se ele próprio fosse divino. Independentemente dessa controvérsia teológica, o que é inegável é que Miguel funciona como o principal guerreiro de Deus na luta contra o mal cósmico. E essa luta não é abstrata. Daniel 10 deixa claro que principados demoníacos exercem influência sobre regiões geográficas e políticas, moldando eventos humanos através de manipulação espiritual. O príncipe da Pérsia não era uma metáfora para obstáculos culturais ou políticos. Era um ser real, com vontade e poder reais, ativamente resistindo aos propósitos de Deus naquela região. E combater tais seres exige força no nível de um arcanjo. Isso tem implicações profundas para como entendemos história, política e sofrimento humano. Quando nações entram em guerra, quando genocídios acontecem, quando impérios se levantam e caem, há uma dimensão espiritual invisível para esses eventos. A Paulo afirma isso explicitamente em Efésios 6:12. Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os governantes e autoridades que Paulo menciona não são humanos. São anjos caídos de alto escalão, estruturados em hierarquias, controlando territórios, exercendo poder sobre sistemas e culturas. E contra essas forças, humanos não têm defesa própria. É por isso que Paulo ordena aos crentes que se vistam com a armadura de Deus, não armamento físico ou psicológico, mas capacitação espiritual através da verdade, justiça, fé, salvação e a palavra de Deus. E mesmo então, a vitória real é conquistada não por humanos, mas por criaturas como Miguel, que combatem esses principados em dimensões além da percepção humana. Esta é a realidade da guerra espiritual. Não é sobre repreender demônios menores ou realizar exorcismos dramáticos, embora esses elementos possam fazer parte da experiência cristã. É sobre reconhecer que a batalha cósmica entre as forças de Deus e as forças da rebelião continua, invisível, mas intensamente real, e que criaturas de poder inimaginável estão envolvidas em lados opostos. E nós, humanos frágeis e temporais, estamos parados no campo de batalha, objetos de contenção, amados por Deus e odiados por Satanás, defendidos por arcanjos e atacados por principados. Miguel permanece como o campeão supremo nesta guerra. Cada vez que ele aparece nas Escrituras, o contexto é batalha, conflito ou proteção. Ele não traz visões ou interpretações. Ele não anuncia nascimentos ou revela profecias. Ele luta e ele vence. E quando o conflito final chegar, quando Satanás fizer seu último lance pelo domínio, será Miguel quem o confrontará
e o lançará para baixo. Mas há outro arcanjo, cujo papel é igualmente crítico, embora completamente diferente. E é para ele que nos voltamos agora, porque sem ele, a história da salvação humana nunca teria começado. Capítulo 5. Gabriel, o mensageiro que altera a história. Se Miguel é a espada de Deus, Gabriel é sua voz. E não qualquer voz, mas a voz reservada para as declarações mais importantes da história. Gabriel não aparece em batalhas ou confrontos. Ele aparece em momentos de revelação, quando Deus está prestes a fazer algo que mudará o curso da existência humana para sempre. E cada vez que ele fala, impérios estremecem, e profecias se desdobram e o impossível se torna realidade. O primeiro encontro registrado de Gabriel com um ser humano está em Daniel 8:16, onde uma voz humana, presumivelmente a de Deus, chama através das margens do rio Ulai. Gabriel, diga a este homem o significado da visão. Daniel acabara de presenciar uma visão profética assustadora, envolvendo um carneiro, um bode e um chifre pequeno, mas blasfemo. Gabriel aparece com forma humana, e enquanto ele se aproxima, Daniel cai aterrorizado ao chão. Gabriel então faz algo notável. Ele toca Daniel e o coloca de pé, dizendo: Filho do homem, entenda que a visão diz respeito ao tempo do fim. Este padrão, Gabriel aparecendo, o humano entrando em colapso de medo, Gabriel acalmando e então entregando a mensagem, repete-se em cada um de seus encontros. Ele não se ofende com o terror que provoca. Ele o espera e compensa por isso, ajustando sua comunicação para não sobrecarregar psicologicamente o destinatário. Esta é compaixão prática de um ser que existe em uma ordem de realidade completamente diferente. Daniel 9:20-23 registra o segundo encontro. Daniel está orando e confessando os pecados de Israel quando Gabriel aparece novamente, desta vez descrito como o homem Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio até mim em rápido voo por volta da hora do sacrifício da tarde. Note a frase, rápido voo. Esta é uma das poucas referências bíblicas que podem sugerir que anjos têm asas, ou pelo menos se movem pelo ar. Mas o foco de Gabriel não está em sua forma, está em sua mensagem. Ele diz a Daniel: assim que você começou a orar, uma palavra saiu, a qual vim lhe contar, pois você é muito estimado. Portanto, e considere a palavra e entenda a visão. Pense na cronologia. Daniel começa a orar, e imediatamente Deus emite uma ordem. Gabriel viaja do trono celestial até a terra e chega a Daniel enquanto ele ainda está orando. A resposta divina foi instantânea. O que levou tempo foi a jornada de Gabriel, embora descrita como rápido voo. Isso sugere que mesmo para criaturas celestiais, há dimensões de espaço e tempo, embora operem em escalas diferentes das nossas. E Deus escolhe operar dentro dessas estruturas, enviando mensageiros, em vez de transmitir informações instantaneamente às mentes humanas. Gabriel, então, entrega uma das profecias mais complexas e debatidas da Bíblia, a profecia das 70 semanas, que prediz a vinda do Messias e os eventos que levarão ao fim dos tempos. Esta mensagem não é simples encorajamento. É um cronograma divino detalhado que teólogos ainda estão dissecando milênios depois. E é confiado a Gabriel, o correio de alta segurança do céu. Mas o papel mais famoso de Gabriel vem séculos depois, registrado em Lucas 1. O cenário é o templo em Jerusalém. Um sacerdote idoso chamado Zacarias está realizando seus deveres quando Gabriel aparece ao lado direito do altar do incenso. A reação de Zacarias é previsível. Quando Zacarias o viu, ficou surpreso e tomado de medo. Gabriel imediatamente fala as palavras de conforto padrão. Não tenha medo, Zacarias.
Sua oração foi ouvida. Sua esposa Isabel terá um filho, e você lhe dará o nome de João. Gabriel, então, descreve este filho em detalhes proféticos. Ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem outra bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes de nascer. Ele fará muitos do povo de Israel voltarem para o Senhor seu Deus. E ele irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para virar os corações dos pais para seus filhos e os desobedientes para a sabedoria dos justos, para preparar um povo pronto para o Senhor. Zacarias, talvez chocado, talvez cético devido à sua idade e à esterilidade de sua esposa, pergunta: como posso ter certeza disso? Eu sou um homem velho e minha esposa está bem avançada em anos. Esta é uma pergunta razoável, similar à pergunta de Abraão séculos antes. Mas Gabriel não oferece um sinal. Ele oferece julgamento. Eu sou Gabriel. Fico na presença de Deus e fui enviado para falar com você e contar-lhe estas boas novas. E agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que isso aconteça, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo apropriado. Este não é um castigo mesquinho. É uma correção divina de incredulidade diante de revelação direta. Zacarias pediu um sinal. Gabriel deu-lhe um, mas não o tipo que ele esperava. Sua mudez serviria como prova tanto do poder de Gabriel quanto da verdade da profecia. E quando João nasceu 9 meses depois, exatamente como Gabriel prometeu, a fala de Zacarias foi restaurada no momento em que ele obedeceu à ordem de Gabriel de nomear o menino João. 6 meses depois, Gabriel aparece novamente, desta vez para uma jovem virgem em Nazaré, chamada Maria. Lucas 1, 26 a 28, registra: no 6º mês de gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade na Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo foi até ela e disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. A saudação de Gabriel é única. Ele não diz: não tenha medo, imediatamente, porque Maria ainda não está aterrorizada. Ela está muito perturbada e se pergunta que tipo de saudação seria essa. Gabriel então explica: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria, diferente de Zacarias, não questiona se a promessa pode acontecer. Ela pergunta como. Como acontecerá isso se sou virgem? Gabriel responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Até Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, e aquela que se dizia estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. E Maria, com fé que contrasta com a hesitação de Zacarias, responde: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E com essa aceitação, o plano de salvação divina entra em sua fase final. A encarnação, o evento mais impossível da história, Deus se tornando humano, começa com a mensagem de Gabriel e a fé de Maria. O que esses encontros revelam sobre Gabriel? Primeiro, que ele é o arauto escolhido de Deus para anúncios que mudam épocas. Ele não é enviado para assuntos de rotina. Ele carrega notícias de nascimentos milagrosos que inauguram novas eras da história da redenção. Segundo, que ele opera com autoridade tremenda,
capaz de impor suas palavras com consequências físicas reais, como visto com Zacarias. Terceiro, que ele fica na presença de Deus, uma posição de privilégio e proximidade compartilhada por poucos. Mas Gabriel não opera sozinho. Ele é parte de uma estrutura celestial vasta e complexa. E acima dele, ao redor do próprio trono de Deus, existem criaturas tão estranhas e poderosas que suas descrições desafiam a linguagem humana. Profetas que as viram tropeçaram tentando encontrar palavras, usando metáforas empilhadas sobre metáforas para transmitir até mesmo uma fração do que presenciaram. E é para essas criaturas verdadeiramente alienígenas que nos voltamos agora, e porque o que vem a seguir vai explodir qualquer imagem reconfortante que você tenha do céu. Capítulo 6. Ofanim. As rodas vivas, cobertas de olhos. Ezequiel 1 é um dos capítulos mais estranhos e perturbadores de toda a Bíblia. Ezequiel, um sacerdote exilado na Babilônia, tem uma visão que ele luta para descrever. Ele vê uma tempestade vinda do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e luz brilhante ao redor dela. No centro do fogo estava algo que parecia 4 criaturas vivas. Mas quando Ezequiel tenta descrever essas criaturas, a linguagem começa a quebrar. Ele usa a palavra semelhança repetidamente, como se estivesse dizendo: eu sei que isso soa impossível, mas isso é o mais próximo que posso chegar. Cada criatura tinha 4 faces: humano, leão, boi e águia, todas olhando em direções diferentes. Elas tinham 4 asas, e 2 estendidas tocando as asas das criaturas ao seu lado, e 2 cobrindo seus corpos. Suas pernas eram retas, e seus pés eram como cascos de bezerro, brilhando como bronze polido. Sob suas asas, elas tinham mãos humanas, e elas se moviam em perfeita sincronia, indo em qualquer direção sem virar seus corpos. Mas então, Ezequiel vê algo ainda mais estranho. Ao lado de cada criatura estava uma roda no chão, e a aparência das rodas e sua estrutura eram como o brilho de crisólito, uma pedra preciosa. As 4 rodas pareciam iguais, e cada uma parecia ser uma roda dentro de outra roda, perpendicular. Elas podiam se mover em qualquer direção sem girar. E aqui está a parte que para as pessoas. Seus aros eram altos e impressionantes, e todos os 4 aros estavam cheios de olhos ao redor. Rodas, cobertas de olhos. Não há precedente cultural ou mitológico para esta imagem. Ezequiel não está pegando emprestado de iconografia babilônica ou egípcia. Ele está descrevendo algo que ele realmente viu, algo tão alienígena à experiência humana que ele recorre à geometria e joalheria para tentar transmitir sua forma. E essas rodas, as Ofanim, não são decoração inerte. Elas estão vivas. Ezequiel 1, 19 a 21 diz: quando as criaturas vivas se moviam, as rodas ao lado delas se moviam. E quando as criaturas vivas se levantavam do chão, as rodas também se levantavam. Onde quer que o espírito fosse, elas iam, e as rodas se levantavam junto com elas, porque o espírito das criaturas vivas estava nas rodas. Quando as criaturas se moviam, elas se moviam. Quando as criaturas ficavam paradas, elas ficavam paradas. E quando as criaturas se levantavam do chão, aí as rodas se levantavam junto com elas, porque o espírito das criaturas vivas estava nas rodas. Há uma unidade perfeita entre as criaturas e as rodas. Elas não são separadas. Elas são componentes de um sistema único, movendo-se com uma mente, animadas por um espírito compartilhado. E acima de tudo isso, Ezequiel vê uma plataforma, semelhante a uma expansão, cintilante como cristal. E acima da plataforma estava algo que parecia um trono de safira.
e sobre o trono estava uma figura como a de um homem, brilhando como metal incandescente, cercado por um brilho radiante. E Ezequiel conclui: esta foi a aparência da semelhança da glória do Senhor. Quando a vi, caí com o rosto em terra. O que são os Ofanim? A tradição judaica os identifica como uma das classes superiores de anjos, criaturas que suportam e rodeiam o trono de Deus. Mas diferente dos anjos humanoides que aparecem como mensageiros, os Ofanim não têm forma humana. Eles são geometria viva, rodas multidimensionais cobertas de olhos, sempre em movimento, sempre observando. Alguns estudiosos sugerem que os olhos representam a onisciência de Deus, sua capacidade de ver tudo simultaneamente de todos os ângulos. Outros propõem que os Ofanim são os próprios olhos de Deus, extensões de sua consciência que percebem toda a criação. Ezequiel 10 repete e expande a visão. Desta vez, Ezequiel identifica as 4 criaturas vivas como querubins, e ele descreve os Ofanim com ainda mais detalhes. Ezequiel 10, 12 diz: seus corpos inteiros, incluindo suas costas, mãos e asas, estavam completamente cheios de olhos, assim como suas 4 rodas. Não apenas os aros das rodas, mas os corpos inteiros das criaturas e das rodas estão cobertos de olhos. A imagem é de vigilância absoluta, consciência sem ponto cego, percepção que penetra tudo. E então, há este detalhe assustador em Ezequiel 10, 13. Ouvi as rodas sendo chamadas de as rodas giratórias. Elas giram perpetuamente. Elas nunca param. E seu movimento não é aleatório. É coordenado perfeitamente com os querubins, movendo-se como uma máquina viva divina. Por que Deus criaria criaturas tão estranhas? Por que não criar apenas seres de aparência agradável e simétrica? A resposta pode estar na natureza do próprio Deus. Isaías 55, 8 a 9, registra Deus dizendo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Se Deus é verdadeiramente transcendente, infinito e além da compreensão humana, então sua criação refletirá essa transcendência. E criaturas como os Ofanim, que desafiam categorização e aterrorizam até profetas experientes, são manifestações apropriadas de uma divindade que não se encaixa em caixas humanas confortáveis. Os Ofanim também podem servir uma função prática. Se eles estão cobertos de olhos e se movem em todas as direções sem virar, eles são o sistema de vigilância perfeito. Nada escapa de seu olhar. Nenhum canto da criação está oculto deles. E se eles fazem parte do próprio trono de Deus, então Deus, através dos Ofanim, vê tudo, sempre, de todos os ângulos, simultaneamente. Provérbios 15:3 afirma: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e os bons. Talvez os Ofanim sejam a manifestação literal dessa onisciência. Há também uma interpretação mística. Algumas tradições cabalísticas judaicas veem os Ofanim como representando as esferas celestiais, os mecanismos através dos quais a vontade divina se move através dos reinos de existência. As rodas dentro de rodas podem simbolizar as interseções de dimensões espirituais e físicas, o modo como Deus opera simultaneamente em múltiplas camadas de realidade. Esta interpretação transforma os Ofanim de criaturas estranhas em engrenagens vivas na máquina do cosmos, canais através dos quais o poder criativo de Deus flui. Mas independentemente de como interpretamos sua função, o impacto dos Ofanim é inegável.
Eles nos confrontam com a alteridade absoluta de Deus. Eles nos lembram que o céu não é uma versão melhorada da terra e os seres celestiais não são humanos com asas. Eles são fundamentalmente outros, operando sob princípios que desafiam nossa lógica e estética. E acima dos Ofanim estão criaturas ainda mais poderosas e misteriosas, guerreiros que guardam os lugares mais santos e executam a justiça de Deus com força implacável. E é para eles que nos voltamos agora, porque o que você está prestes a aprender vai redefinir o que você pensa quando ouve a palavra querubim. Capítulo 7. Querubins, as máquinas de guerra, do trono divino. A palavra querubim evoca imagens de bebês gordos com asas e harpas flutuando em nuvens. Esta é uma das distorções mais extremas da iconografia bíblica na história. Os querubins das Escrituras não são fofos. Eles são máquinas de guerra vivas, guardas armados dos lugares mais santos e carregadores do trono de Deus. E sua primeira aparição na Bíblia é como bloqueadores implacáveis da misericórdia. Gênesis 3, 24 registra a expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Note que Deus não apenas expulsa a humanidade. Ele posta guardas para garantir que eles nunca possam retornar. E esses guardas não são sentinelas passivas. Eles empunham uma espada flamejante que se move por conta própria, uma arma viva que corta em todas as direções, impossível de evitar ou superar. Esta é a primeira descrição funcional dos querubins, guardiões armados. Sua lealdade é absoluta, sua vigilância perfeita e sua capacidade de violência inquestionável. Eles não negociam, eles não têm pena. Eles executam a vontade de Deus sem hesitação ou arrependimento. Êxodo 25, 18 a 22 fornece mais informações quando Deus instrui Moisés a construir a Arca da Aliança. A tampa da arca, o propiciatório, deveria ter 2 querubins de ouro batido, um em cada extremidade, voltados um para o outro com asas estendidas sobre o propiciatório. E Deus diz: ali, acima da tampa, entre os 2 querubins que estão sobre a Arca da Aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos para os israelitas. Os querubins não apenas guardam, eles enquadram o espaço onde Deus manifesta sua presença. Eles são a moldura ao redor do ponto de contato mais sagrado entre o divino e o humano. Mas por que querubins especificamente? Por que não anjos regulares ou serafins? A resposta pode estar em sua natureza. 1 Crônicas 28, 18 descreve o propiciatório como a carruagem dos querubins de ouro que espalham suas asas e cobrem a arca da aliança do Senhor. A palavra carruagem aqui é significativa. Ela sugere mobilidade, veículo, transporte. E isso se conecta a descrições posteriores dos querubins, como literalmente carregando o trono de Deus. Ezequiel 10, 1 a 20 expande a visão anterior de Ezequiel, desta vez identificando explicitamente as 4 criaturas vivas como querubins. Cada querubim tem 4 faces: humano, leão, boi e águia, e eles se movem em perfeita sincronia com as rodas Ofanim. Mas Ezequiel adiciona este detalhe: então a glória do Senhor se elevou de cima dos querubins e se moveu para o limiar do templo. O trono de Deus não é estacionário. Ele se move e os querubins o carregam. Eles são os portadores do trono, as criaturas fortes o suficiente para suportar o peso da presença manifesta de Deus. Salmo 18, 10 confirma isso poeticamente. Ele montou nos querubins e voou. Ele subiu nas asas do vento.
Deus cavalga querubins. Eles são sua carruagem de guerra. E quando Deus vai à batalha, como no contexto do Salmo 18, onde Davi descreve Deus descendo para resgatá-lo, os querubins são o veículo dessa intervenção divina. Salmo 80, 1 e 99. Ambos descrevem Deus como entronizado entre os querubins. Esta não é linguagem metafórica. O trono de Deus é literalmente apoiado, guardado e carregado por querubins. Eles são a base da autoridade divina, o fundamento do próprio governo de Deus sobre a criação. Mas aqui está onde a história se torna verdadeiramente perturbadora. Ezequiel 28, 14 a 16, descreve um querubim específico, diferente de todos os outros. Você era um querubim ungido, como um guardião, pois assim te designei. Você estava no Monte Santo de Deus. Você andava entre as pedras flamejantes. Você era irrepreensível em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que a maldade foi encontrada em você. Através de seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Então, eu o expulsei em desgraça do monte de Deus, e eu o bani, ó querubim guardião, de entre as pedras flamejantes. Esta passagem é frequentemente interpretada como se referindo a Satanás antes de sua queda. E se essa interpretação estiver correta, revela algo profundo e aterrorizante. O diabo não era um anjo comum. Ele era um querubim ungido, o querubim guardião, possivelmente o mais poderoso e belo de todos os querubins. Ele tinha acesso direto ao Monte Santo de Deus, andava entre as pedras flamejantes, presumivelmente próximo ao próprio trono, e ele foi criado perfeito, irrepreensível em sabedoria e beleza. Isaías 14, 12 a 15 adiciona outra camada. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Você foi lançado à terra, você que uma vez derrubou nações. Você disse em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me sentarei entronizado no monte da Assembleia, no ponto mais alto do monte sagrado. Subirei mais alto que as nuvens, farei-me semelhante ao Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol, você foi levado, ao fundo do abismo. O pecado de Lúcifer foi orgulho. Ele não estava satisfeito em ser o querubim mais glorioso. Ele queria ser Deus. E essa ambição levou à primeira rebelião cósmica, e à primeira guerra no céu, e à introdução do mal em um universo que havia sido perfeito. E quando ele caiu, ele não caiu sozinho. Apocalipse 12, 4 indica que sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou à terra. As estrelas aqui são interpretadas como anjos, o que significa que 1/3 dos exércitos celestiais se juntaram à rebelião de Lúcifer. Pense na magnitude disso. Se há milhões de anjos, então milhões escolheram se rebelar. E esses anjos caídos, agora demônios, retêm suas capacidades originais, apenas corrompidas por sua lealdade pervertida. E o líder deles era um querubim, uma criatura projetada para guardar a santidade e carregar o trono de Deus. Quando o guardião supremo se torna o traidor supremo, o resultado é catástrofe cósmica. Isso também explica por que a serpente estava no jardim do Éden. Apocalipse 12, 9 identifica a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás. Esta criatura já havia caído, já havia sido expulsa do monte de Deus, e agora buscava corromper a nova criação de Deus, a humanidade. E ele teve sucesso. Adão e Eva caíram, e toda a humanidade foi mergulhada em pecado e morte. E a ironia é brutal. O querubim caído que uma vez guardou a santidade de Deus, agora trabalha para destruí-la. Mas os querubins leais permanecem. Eles ainda guardam a entrada do Éden,
embora o jardim físico tenha desaparecido há muito tempo. Eles ainda carregam o trono de Deus, movendo-se com as rodas Ofanim em perfeita sincronia. Eles ainda executam a justiça de Deus com força implacável. E eles são lembranças vivas de que até a perfeição pode escolher a rebelião e que o livre-arbítrio é tanto uma bênção quanto um perigo mortal. Acima dos querubins, há uma classe final de criaturas, seres tão imersas na presença de Deus que elas literalmente queimam. E é para eles que nos voltamos agora, porque o que vem a seguir vai revelar o verdadeiro significado da santidade. Capítulo 8. Serafins, os seres ardentes. Na presença de Deus. Isaías 6 registra uma das visões proféticas mais poderosas da Bíblia. Isaías vê o Senhor sentado em um trono, alto e exaltado, e o trem de seu manto enchendo o templo. Mas o que imediatamente captura a atenção de Isaías não é o trono ou o próprio Deus. São as criaturas ao redor do trono. Acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E eles clamavam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia de sua glória. A palavra serafim vem do hebraico saraf, que significa queimar. Estes são os seres ardentes, criaturas de fogo que existem na presença imediata de Deus. E a primeira coisa que fazem não é olhar para Deus ou se aproximar dele. É cobrir-se. 2 asas cobrem seus rostos, 2 cobrem seus pés, deixando apenas 2 para voar. Por que criaturas na presença de Deus precisariam cobrir-se? A resposta está na santidade absoluta de Deus. Mesmo os serafins, criaturas criadas especificamente para habitar o trono celestial, não podem olhar diretamente para Deus sem velar-se. Êxodo 33, 20 registra Deus dizendo a Moisés: Mas você não pode ver minha face, pois ninguém pode me ver e permanecer vivo. Se até Moisés, o homem que falava com Deus face a face, como um amigo fala com outro, e não poderia ver a glória total de Deus, então nem mesmo os serafins ousam olhar desveladamente. E então há o canto: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Por que repetir santo 3 vezes? Na gramática hebraica, repetir uma palavra a intensifica. Dizer algo 2 vezes é enfatizá-lo fortemente. Dizer 3 vezes é declarar o superlativo absoluto, a forma mais extrema possível. Os serafins não estão apenas dizendo que Deus é santo. Eles estão declarando que Ele é a própria definição de santidade, a fonte e padrão pelo qual toda santidade é medida, santo além de qualquer categoria ou comparação. E eles não dizem isso uma vez e param. Eles clamam continuamente, um ao outro, em antifonia eterna. Apocalipse 4, 8 descreve criaturas semelhantes ao redor do trono de Deus. Provavelmente os mesmos serafins. Dia e noite, eles nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e é, e há de vir. Eles nunca param. Não há pausa, nenhum descanso, nenhum momento de silêncio. Eles existem em um estado de adoração perpétua, tão consumidos pela glória de Deus que eles não podem fazer nada além de proclamá-la. Isaías 6, 4 continua: Ao som de suas vozes, os umbrais das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Suas vozes não são sussurros suaves. Elas são trovões que estremecem edifícios, declarações tão poderosas que a estrutura física do templo vibra com o impacto. E o templo se enche de fumaça, a mesma nuvem de glória que enchia o tabernáculo em Êxodo 40, 34 a 35. A manifestação visível da presença de Deus tão densa que até os sacerdotes não podiam entrar para ministrar. E então
Isaías tem a reação apropriada de qualquer humano confrontando a santidade de Deus. Ai de mim, estou arruinado, pois sou um homem de lábios impuros e vivo entre um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías não sente admiração tranquila ou paz reconfortante. Ele sente terror existencial, a convicção imediata de sua própria indignidade e pecado. Ele percebe que está em um lugar onde ele não deveria estar, vendo coisas que humanos não deveriam ver, e que a mera exposição à santidade de Deus deveria matá-lo. Um dos serafins responde voando até ele com uma brasa viva, retirada do altar com pinças. O serafim toca a boca de Isaías com a brasa, dizendo: Veja, isto tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seu pecado expiado. Note que a purificação não é gentil. É fogo literal, ou uma brasa ardente tocando carne. E apenas através dessa purificação dolorosa, Isaías pode ser perdoado e comissionado como profeta. Este encontro revela a função dos serafins. Eles são os sacerdotes do céu, os que ministram diretamente na presença de Deus, mantendo o altar celestial, executando sacrifícios e proclamando santidade. Eles não descem à terra como mensageiros. Eles não lutam em batalhas como arcanjos. Eles não guardam lugares santos como querubins. Eles existem em adoração pura e ministério celestial, tão perto de Deus que literalmente queimam com sua glória. Apocalipse 4, 6-8 descreve criaturas semelhantes. No centro, ao redor do trono, estavam 4 seres viventes, e eles estavam cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro ser vivente era como um leão, o segundo era como um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto era como uma águia voadora. Cada um dos 4 seres viventes tinha 6 asas e estava coberto de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, eles nunca param de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e é, e há de vir. A confusão entre as descrições de Ezequiel dos querubins e a descrição de Apocalipse dos serafins. Ambos têm múltiplas faces. Ambos estão ao redor do trono. Ambos estão cobertos de olhos. Alguns estudiosos propõem que querubins e serafins são a mesma classe de criatura vista de perspectivas diferentes. Outros argumentam que são classes separadas com algumas características sobrepostas. As Escrituras não esclarecem definitivamente, deixando espaço para mistério e interpretação. Mas o que é claro é isto: as criaturas mais próximas de Deus estão em um estado de adoração estática constante. Elas não têm outros deveres, nenhuma outra função, além de declarar a santidade de Deus. E elas fazem isso não por obrigação, mas porque confrontar a realidade de Deus produz essa resposta inevitavelmente. Assim como a luz cria calor, assim como o fogo produz fumaça, assim a presença de Deus produz adoração nas criaturas que a experimentam diretamente. Isso levanta uma questão profunda. Se criaturas perfeitas, criaturas que existem na presença imediata de Deus, estão em adoração perpétua, por que humanos resistem tanto? Por que a adoração parece um fardo? Por que a igreja é tediosa? Por que a oração parece uma tarefa? A resposta pode estar em nossa distância de Deus. Nós não estamos no trono. Nós não vemos sua glória desvelada. Nós vivemos em um mundo caído, em corpos corruptos, com mentes nubladas por pecado. E sem visão direta da santidade de Deus, a adoração parece artificial. Mas haverá um dia quando essa distância será removida. Apocalipse 21, 3-4 promete: a habitação de Deus está entre os homens, e Ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus.
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando essa promessa se cumprir, quando humanos redimidos virem Deus face a face, eles se juntarão ao coro dos serafins, proclamando sua santidade por toda a eternidade. E não será obrigação, será alegria inevitável. Mas antes que essa redenção final pudesse acontecer, algo deu terrivelmente errado. A criatura mais perfeita já criada escolheu o orgulho em vez da adoração. E sua queda iniciou uma cadeia de eventos que ainda ressoa através da história. E é para essa criatura e sua tragédia que nos voltamos agora, porque o que vem a seguir explica a origem do próprio mal.